estamos iniciando a aula 18 sobre virgulação, né? É o caso de como você utilizar a vírgula de forma corretamente. É claro que essa aula eu estou procurando fazer ela de uma forma mais abrangente possível, porque é totalmente impossível hoje dentro da língua portuguesa você dizer que vai dar conta de todos os processos linguísticos que pode envolver a questão da virgulação. Então aqui a gente está trabalhando com adjunto adverbial, a questão do deslocamento e mais algumas situações que são naturais. Mas logo de início é interessante a gente falar o seguinte. Primeiro, meu nome é Henrique, eu sou professor de língua portuguesa e também na área de administração e linguista. E a partir daí, aqui no meu canal, a gente vai se dedicar ao máximo, principalmente à gramática. A gente já vinha colocando antes alguns tópicos de redação e tudo mais, mas a gente vai deixar esse canal depois exatamente para a parte gramática, para que a gente possa compreender o máximo possível dos mecanismos em que existe dentro da morfologia, da sintaxe, da semântica também, pragmática e por aí vai, para que vocês possam realmente compreender um pouco mais. Outra, eu vou tentar o mais possível utilizar uma linguagem totalmente técnica. Por quê? Porque é exatamente isso que faz com que o aluno ele passa a se desmotivar quando o assunto é estudar gramática. Então a gramática você pode muito bem estudar utilizando uma linguagem que seja acessível a todas as pessoas, com exemplo do nosso cotidiano, porque também não vale a pena eu pegar dados que às vezes vêm até nos livros didáticos de situações em que a gente pode apenas analisar em uma determinada região do Brasil e que aí não tem como a gente abranger para todo o nosso continente, para todo o nosso país, né? Então, em relação a isso, a gente vai trabalhar de uma forma mais simples, dinâmica, para que vocês possam muito bem entender. Mas logo de início, essa frase que tem aí no início é interessante porque existe essa ideia de que a vírgula, o uso da vírgula, ela serve exatamente para mostrar as pausas e a forma como a gente fala na linguagem oral, as pausas que a gente dá, a forma como a gente quer falar, quando na realidade isso não é verdade. Primeiro porque na linguagem oral não existe muito padrão em relação a regras, não. Na oralidade eu falo da forma como eu achar melhor, assim como eu, nesse momento estou dando alguns ênfases em algumas palavras, eu estou trabalhando de uma forma própria a questão da respiração e também da entonação da voz. Isso aqui é um recurso meu que eu posso fazer da forma que eu queira. É claro que existem algumas regras, né, para que possa ser entendido, mas a gente deve saber o seguinte, que a maioria das regras que a gente trabalha hoje ensinando para vocês são aquelas que na escrita, como a língua realmente ela é falada e não escrita, a escrita é apenas uma tentativa da gente registrar aquilo que se foi falado, aquilo que se foi produzido através da fonologia, e a gente tenta. Então nessa tentativa a gente tem que padronizar, porque senão fica muito difícil de uma pessoa mais à frente, que não tem um contato oral direto, ela poder entender o que foi que aconteceu naquele momento, certo? Mas então a gente vai bater muito nisso. A verdadeira língua é a oral, mas para que a gente possa compreender esse mecanismo e possa escrever e possa ler, então a gente tem que ter padrões na escrita, para que a gente a partir daí possa realmente conseguir entender o que realmente aconteceu. Então essa é a primeira dica que a gente coloca para todos aqui. Vamos lá. Então a gente sabe que a língua em si ela é dinâmica, né? A partir daí, por ela ser dinâmica e haver a necessidade do registro para que a gente possa desenvolver cada vez mais, estudar e ter acesso àquilo que realmente aconteceu, a gente precisa de um padrão.
E esse padrão é que a gente, de acordo com a necessidade, a gente vai colocando. Se é norma culta, se não é, se é um padrão técnico, por exemplo, ou se a gente vai ficar no coloquial, ou se vai ser um tipo de linguagem para a literatura, para a criação literária de uma forma geral. Ok? Então, isso aqui é uma das coisas que você tem que saber. Não pensem que a linguagem escrita ela é completamente ligada à linguagem oral. Não. A maioria das situações aconteceu na oralidade e foi transportado para a escrita. E outras situações já foi produzido diretamente na escrita. Não necessitou da oralidade, que aí vem a questão da literatura, ou então, de repente, passos da história, de alguma coisa que a gente também está vendo, que não necessariamente alguém falou. Você pode muito bem perceber e colocar diretamente através da escrita. Então vamos analisar a partir de agora algumas convenções sobre o uso da língua. Aqui eu estou usando uma das gramáticas da Leila Lauar Sarmento, né? Esses livros eles são utilizados também na escola, no ensino médio, mas que é claro que apenas eu vou colocar aqui como exemplo, como padrão, e a partir daí trazer outros tópicos. Por quê? Porque tanto os gramáticos quanto os linguistas, eles trabalham bem a questão da vírgula. O problema é, não temos como a gente dizer que esse é certo, esse é errado, porque como a língua é dinâmica, a todo dia vai aparecendo novas possibilidades dentro da língua, e a gente vai ter que estudar essas possibilidades. Coisas que não havia no tempo, sei lá, em 1970, por exemplo, na língua, hoje existem muitos. Então, ou que era desconsiderada por não achar que aquilo dali poderia fazer parte da língua, que poderia ser relevante. E hoje, toda forma de se escrever, desde que ela tenha algum padrão que possa se dizer que está dentro da língua portuguesa, de coesão, coerência, etc., ela é aceita para análise, e a partir daí a gente apenas analisa se pode ou não quando a gente vai utilizar a norma padrão. Ok? Então vamos lá. Uma das situações que Sarmento coloca aqui é que a gente tem uma das convenções da vírgula seria para separar numa enumeração os termos com a mesma função sintática. Então veja bem, essa primeira frase aqui, o rapaz levava na mala cigarros, celulares, relógios, perfumes. Eu poderia muito bem também falar assim, o rapaz levava na mala cigarros, como também celulares, tinha relógio e perfumes. Eu poderia colocar algum conectivo, alguma coisa assim, mas basta dizer isso aqui, separar por vírgula nessa sequência. Então isso aí é uma enumeração. Você vai colocando em ordem e separa apenas por vírgula. Uma das funções. Veja nesse outro caso aqui. Sim, nesse primeiro, se eu colocasse mais uma vírgula aqui, dissesse assim: o rapaz levava na mala cigarros, celulares, relógios, perfumes, vírgula, tudo contrabandeado. Veja, essa outra vírgula aí, ela já daria outro sentido. Ela não poderia dizer apenas que é a numeração. Agora eu estaria falando das condições desses materiais que estavam dentro. Primeiro é o que se levava na mala: cigarros, celulares, relógios, perfumes. Sim, e esses cigarros, celulares, relógios, perfumes eram produtos normais, né, que poderia ser vendido, ou contrabandeado? Não, eram contrabandeados. Então vejam, eu estou falando de duas coisas. Primeiro era o que o rapaz levava. Segundo era o que ele levava, qual condição que tinha. Se era produto que poderia ser vendido no momento ou contrabandeado. Essa outra vírgula aí já seria uma outra situação e o sujeito já seria outro também. Ok? Vamos lá. A segunda. Preciso que você compre ovos, leite, farinha de trigo, fermento e açúcar. E numeração. Se eu colocasse mais uma vírgula e falasse assim: se não tem como eu fazer o bolo. Veja que a partir de açúcar, esse se não já dá uma condição, já muda completamente. Ela tem que comprar, porque se não comprar, ainda tem algo a ver com o verbo, eu não tenho como fazer o bolo. Então veja, depois de açúcar, se eu colocasse um vírgula e colocasse se não, mudaria completamente. Essa segunda vírgula seria outro sentido.
ela não teria a mesma também de enumeração, ok? Terceiro, Alexandre, Letícia, Clara, Débora e Gabriel passaram no processo seletivo. Enumeração, porque eu poderia muito dizer que diversos alunos passaram o processo seletivo. Eles passaram o processo seletivo. 4 dos meus alunos passaram o processo seletivo. A frase é a mesma, mas porém, quando eu coloco essa condição aqui, então a gente vê que a situação ela dá uma ideia de enumeração. No entanto, para esse caso, então é relevante observar a seguinte classificação: quando os termos possuem a mesma função sintática. Primeiro é a enumeração, como eu já falei lá em cima. Já pagamos as contas de água, luz, aluguel e internet. Enumeração. No último aniversário, Michel ganhou um carrinho, um boneco, uma lancheira e um copinho da Disney. Enumeração. Mas também pode ser repetição, que aqui eu poderia utilizar, digamos assim, na parte literária, algo subjetivo. Não caberia numa redação do Enem, por exemplo. Veja, aquela apresentação acrobática foi muito, muito, muito linda. Repetição, né? Ou belo poema, amei. Também aqui também seria repetição. Então esse outro é um caso muito parecido de enumeração, mas que a ideia é a mesma que Sarmento coloca lá, ok? Agora vamos para outro. Para isolar determinados elementos como aposto, vocativo, termos repetidos, adjunto adverbial deslocado, oposição habitual. Então veja, aqui já é uma outra situação em que você utiliza a vírgula. E nessa condição aqui, veja, conheci Roberta, moça simpática e educada. Aqui um aposto. Então, conheci Roberta e ela era uma moça simpática, entendeu? Então, essa pessoa que eu conheci. Então, veja que aqui é completamente diferente do primeiro exemplo que a gente colocou lá em cima. Na segunda aqui, assente-se um instante, senhor Rafael. Então, veja bem, vocativo, senhor Rafael, assente-se um instante. Então, essa situação aqui também é interessante a gente analisar. Na décima aqui, nada vai nos separar, termos repetitivos. Então esse também tem algo a ver com esse de cima aqui, certo? Nada vai nos separar, termos repetitivos. 11ª aqui, na descida até a casa, caminhamos em silêncio. Aqui está o adjunto adverbial deslocado. Por quê? A forma mais correta da gente colocar, a que mais se usa, é caminhamos em silêncio na descida até a casa. E aí estaria o sujeito também, que seria nós, né? Ele está implicitamente no termo. Então você tem sujeito, você tem um verbo, você tem o adjunto adverbial. Mas aí quando a gente quer dar ênfase ao adjunto adverbial, então, na descida até a casa, vírgula, caminhamos em silêncio. Aqui seria uma das formações que a gente deveria fazer nesse sentido aqui. Para esse último exemplo, devemos lembrar que quando o adjunto adverbial de longa extensão estiver deslocado de sua posição normal da frase, a vírgula deverá ser utilizada, até porque a pessoa precisa saber que momento é o adjunto adverbial e que momento é o resto da frase também. Na ordem direta, a frase, então, ela tem essas duas sequências: sujeito, verbo, complemento verbal, ou sujeito, verbo, ligação e predicativo, né? Na forma normal, digamos assim, na ordem direta. Mas que quando a gente inverte essa posição, a gente separa por vírgula, na maioria dos casos. Havendo algum tipo de alteração na ordem natural da frase, ela deverá ser marcada pela vírgula. Foi o que eu falei agora. Então veja aqui, o normal da frase 12 seria: saímos para visitar nossos familiares ontem no final da tarde. Mas eu quero dar ênfase primeiro em que momento foi. Então eu digo ontem no final da tarde, vírgula, saímos para visitar nossos familiares. Então veja que isso aqui a gente tem que colocar a vírgula para a partir daí falar, para saber que foram nós que saímos, tá ok? A 13ª, a partir do dia 1º, irei fazer uma caminhada de segunda a sexta. Então, na ordem normal da frase, né, seria: irei fazer caminhada de segunda a sexta a partir do dia 1º. E não teria vírgula. Então a gente coloca a vírgula e a partir daí a gente continua a frase.
No entanto, se a adjunta adverbial tiver até 2 termos, a vírgula será facultativa. Então, veja bem, nesse caso aqui, a gente tem que ver esse primeiro aqui, a 14ª aqui, a gente pode chegar e pegar dessa forma. A Polícia Federal realizou neste sábado 2 operações de combate, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil no Amapá. Está correta, porém, como é muito longa essa frase, o normal seria você separar o adjunto adverbial também e a partir daí você colocar o resto da frase. Então veja bem, você colocar, por exemplo, a Polícia Federal realizou, vírgula, neste sábado, vírgula, 2 operações de combate ao armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil no Amapá. Então, neste sábado, aqui é a forma mais correta. Se eu não utilizar nesse sábado, não teria problema nenhum, porque nesse caso aqui, a frase estaria completa. A Polícia Federal realizou 2 operações de combate ao armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. Mas vocês poderiam muito bem perguntar, mas quando foi isso? E aí, por isso que eu boto ênfase aqui dentro de dizer que é neste sábado, ok? Veja bem, agora para o terceiro caso em que a gente também pode falar aqui normalmente. Para separar nomes de lugar em datas e endereço. Então veja bem, a 16ª. Natal, 16 de agosto de 2021. Eu separei aqui Natal. Então, Avenida Rio Branco, 2355. Então, nesse primeiro aqui eu separo a cidade, né, do resto da data. No segundo, então, eu separo o ano em relação a rua, o número, né, da rua, quer dizer, em relação à rua. É claro que existem muitos outros casos, mas aqui apenas para que vocês possam notar que a vírgula também serve para isso. O quarto aqui, para indicar a supressão do verbo, que a gente chama de zeugma. Essa palavra aqui é nova, mas aí vocês vão entender depois. Tem elipse e tem o zeugma. E que seria o seguinte, vamos olhar aqui nessa frase 18 que vocês vão entender muito bem. No anúncio, um convite. Não se reprima. Veja que zeugma é porque no anúncio, um convite, você sabe muito bem que aqui está implícito o verbo haver. No anúncio, havia um convite. Então, isso que seria um zeugma no caso. Então, e o convite estava escrito, 2 pontos, não se reprima, mas então está tratando dos 2 pontos. Isso seria um caso. Então, no caso acima, o zeugma ocorre ao se omitir o verbo haver, que pela estrutura apresentada pode ser facilmente subentendido no enunciado, assim como na frase abaixo. Eu adoro os livros de Eça de Queiroz. A minha esposa, os de Jorge Amado. Aqui ainda é interessante porque não é apenas o verbo adorar. Porque eu posso muito bem dizer que eu adoro o livro de Eça de Queiroz, a minha esposa adora o livro de Jorge Amado, né? Mas aqui está omitido na segunda parte tanto o verbo adorar quanto livros, né? Porque os de Jorge Amado podia ser os escritos, podia ser os poemas, não. Mas de acordo com o enunciado da primeira frase, a gente sabe muito bem que são livros. Então a minha esposa, os de Jorge Amado. Então, tanto o verbo adorar quanto o produto que é adorado, aquilo que é adorado, ela está omitido. E mesmo assim, a frase continua com toda a sua estrutura, todo o seu assunto, toda a sua oração, digamos assim. O enunciado está completo, né? Essa dificuldade toda para procurar uma palavra também faz parte da língua portuguesa. O quinto aqui, para separar palavras e expressões explicativas. Eu não coloquei aqui a questão da intercalação, mas a intercalação ela também serviria aqui. Mas vamos lá. 20ª. Decidi cuidar da minha saúde, ou seja, não vou mais tomar refrigerante. Esse ou seja, eu posso trocar também, se eu não colocar vírgula, para colocar assim. Decidi cuidar da minha saúde porque não vou tomar mais refrigerante.
Ou então, pois não vou tomar, eu posso fazer o que eu quiser. Não vou tomar mais refrigerante porque decidi cuidar da minha saúde. Seria uma forma normal, porque não vou tomar mais refrigerante, estaria também o pronome, o sujeito no início. Eu não vou tomar mais refrigerante, né, porque decidi cuidar da minha saúde. Então veja que a forma como você faz, de acordo com o que você acha necessário, existem regras na escrita, mas você pode mudar. Você pode colocar aquilo que você acha mais conveniente para a sua situação também, para o seu propósito comunicativo. E aqui a gente deixa um lembrete. Não devemos esquecer da existência da elipse. Olha o que eu falei lá em cima, que existia o zeugma, existe a elipse. Que se trata de uma figura de linguagem que omite um termo, palavra ou expressões do enunciado, podendo esse termo ser facilmente subentendido pelo contexto. Trata-se de um recurso linguístico muito comum na língua literária e publicitária. Então veja bem, as roupas no varal, a chuva chegando. Então, o que é que tem aqui? Aqui pode ser algo poético, aqui pode ser algo literário, mas você entende que as roupas estavam no varal e a chuva estava chegando. Ou então, as roupas estavam no varal enquanto a chuva estava chegando. Enquanto a chuva chegava, por exemplo, também poderia. Veja que, ao invés de usar o verbo estar e o conectivo ir, eu resolvi tudo com apenas uma vírgula. Então, essa é também uma das formas que você pode muito bem aplicar na língua portuguesa. Vamos aqui para a 22ª. O gato fitou-me sereno. Aquele olhar cheio de mistério e curiosidades. Aqui o que é que eu poderia dizer muito bem? O gato fitou-me sereno com aquele olhar cheio de mistério e curiosidade. Então, ao invés de eu colocar aqui, né, o complemento, eu posso muito bem colocar uma vírgula. E você vai saber muito bem que ele estava, né, com esse olhar cheio de mistério e curiosidade. Aqui é uma das situações que a gente deve avaliar bastante. E esse ditado popular aqui ajuda mais ainda a gente a compreender o que é que está acontecendo. Veja, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não preciso colocar a frase completa para que você entenda, mas você sabe muito bem que o que está aqui escrito é: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Então eu nem utilizo nenhum desses casos. Em, o, né? O verbo aí praticamente não existe. Então veja que essa situação aqui, ela é mais interessante por isso. Existe todas essas informações, mas tudo implícito. E apenas a questão de você aplicar a vírgula de forma correta, você não precisa mais colocar nada. Já está completa a frase. E aí tinha uma perguntinha na net, né, no grupo do Facebook, que eu resolvi também compartilhar aqui para a gente discutir. Existia uma pessoa lá na rede social que tinha colocado lá: podemos colocar a vírgula antes do na frase abaixo? Veja bem, você é especial, vírgula, e não permita que diga o contrário. Então aqui a questão é: será que essa vírgula antes do e ela está correta, né? Então, uma das respostas que eu quero pegar exatamente para que vocês vejam que, se não prestar bem atenção na frase, você pode ser enganado, né? E você é como se você fosse traído pelo aquilo que você acredita que sabe. A resposta que eu encontrei bem interessante, que quase me convenceu, foi: nesse caso não, porque o acrescenta uma ideia à frase principal. No entanto, quando não se trata de uma oração subordinada e o não for conectivo, o uso da vírgula estará correto. Certo, o final aqui está ok. Só que a pessoa que falou isso aqui lá na net, ela esqueceu que, e não permita, aqui eu não estou dando mais, não estou acrescentando mais nada. Eu acrescentaria se eu dissesse assim: você é especial e bonita, você é especial e alegre, você é especial e feliz, por exemplo. Feliz, alegre é mais uma qualidade, eu estaria acrescentando. Aqui eu estou concluindo: você é especial, e não me permita que diga o contrário. Então é uma outra informação
mas eu estou concluindo, mas nada em relação ao que eu disse no começo. Portanto, devido a esse I não é conectivo, não está ligando mais uma qualidade, alguma coisa à frase principal. Por isso, ó, essa resposta está equivocada, porque o sentido possui um valor conclusivo e não me permita. E não acrescenta uma ideia à frase principal. Por essa razão, devemos observar bastante a construção da frase. E nesse caso aqui estaria correto, certo? Estaria correto. Então vamos lá. Algumas regras sobre o uso da vírgula antes do E. Primeiro caso, quando a vogal E liga as duas orações na qual temos sujeitos diferentes. Também existe isso. O que eu estou falando é do mesmo sujeito, não precisa de vírgula. Ah, mas são sujeitos diferentes? Precisa. Eu assei os pães e minha prima fez o café. Veja, não foi eu e minha prima. Não foi eu assei os pães junto com minha prima. Não. Então, nesse caso, eu posso colocar, né? Mas se eu colocasse eu assei os pães, minha prima fez o café, você entendia, porque você ia entender da seguinte forma: eu assei os pães enquanto minha prima fez o café. Certo? Dava para entender. Mas apenas a gente está aqui discutindo pode colocar a vírgula antes do E? Nesse caso pode. Eu toco flauta doce e Jéssica violão. Então veja bem, aqui mais um caso, sendo que ainda existe mais uma informação. Eu não preciso repetir o verbo tocar. Eu toco flauta doce e Jéssica violão. Então eu poderia dizer Jéssica toca violão. Boto mais uma vírgula e mais uma vez eu suprimo o verbo tocar, porque ele já está explícito. A gente está falando da mesma coisa aqui, da ação do verbo, né? O que é que se faz também. Quando a vogal E introduz a sequência de inúmeras orações ou termos. A aluna levantou a mão e saudou a todos e deu a sua contribuição na aula. Veja, aqui é uma forma que você não vai utilizar isso numa redação, mas você pode utilizar isso na parte literária, você pode utilizar isso quando você está conversando com alguém e você faz questão de dar ênfase cada coisa que ela fez, né? Isso aqui existe propósito comunicativo também. De repente ela não vai direto ao assunto, ela fez tudo isso, pode ser em relação a isso. Quando a vogal E integra a expressão e sim. A explosão não foi na minha casa, e sim na casa do vizinho. E sim na casa do vizinho, eu dei uma parada aqui, como se fosse para respirar, mas não há necessidade. Eu posso dizer, a explosão não foi na minha casa, e sim na casa do vizinho. Não tem problema, pode muito bem fazer isso. Ah, mas se eu colocar aqui uma vírgula, não está errado. Não existe erro, porque dá a ideia também. O sentido é a mesma, não pode dizer que é um erro. Seria uma intercalação. 4 aqui. Quando a vogal E tem o sentido de mas. O atleta estava completamente exausto e continuou correndo. Então a vírgula também pode ser antes. Esse continuou correndo, eu posso trocar com mais, porém, contudo, né? Dá uma ideia assim de, apesar disso, ele fez isso aqui. Então é uma outra situação. Então veja bem, ainda na intercalação, vamos voltar aqui só para que a gente, eu vou falar aqui nessa que eu coloquei aqui, o e sim, deixa eu ver aqui. Ou seja, por exemplo, eu poderia dizer, fazendo a intercalação também. O pessoal de história, que adora falar sobre o Oriente Médio, deu uma aula muito bem explicativa. Eu estou apenas aqui, estou tentando colocar um exemplo, né? Em que, por exemplo, a minha aluna Renata, que adora estudar em casa, conseguiu passar no exame vestibular, processo seletivo, ou que ela é muito dedicada, por exemplo. Então, essa informação a mais que não necessita para dar sentido à sua frase, mas que ela pode complementar, e você deixa para complementar no meio, ou você coloca no meio, ou então você pode dizer assim,
a minha aluna Eduarda tirou nota boa no simulado porque estuda bastante. Ou a minha aluna Eduarda, que estuda bastante, tirou boa nota. Então veja bem, se que estuda bastante eu poderia colocar intercalado, ou poderia no final dizer o porquê que ela tirou nota boa, porque estuda bastante, né? Então esse tipo de intercalação também é a mesma coisa do ou seja, que poderia ser separado com vírgula antes e depois, e aí você continua. Sendo que a intercalação propriamente dita, você pode suprir aquela informação e a frase vai estar correta, tá ok? Então, o que nós temos hoje para estudar seria isso. É claro que o assunto ele é muito abrangente. Eu sugiro que vocês vão até o final de qualquer livro de gramática, lá no final, depois de adjunta adverbial, e você veja a questão da vírgula, porque toda gramática, seja ela antiga, seja ela normativa ou descritiva, o livro mesmo didático, que também tem a parte gramatical, ela vem com vários exemplos, várias situações, como você pode até olhar na internet, mas eu diria que ao olhar na internet, olhe também nos livros, acompanhe também algum professor dando aula, porque aí fica mais fácil de você poder, não é apenas duvidar em relação a ver se realmente aquela pessoa, aquele professor está falando correto, mas você ter mais exemplos para poder estudar, tá ok? Então, por hoje é só e até a próxima.